Bom dia, meus amigos! Estamos no penúltimo capítulo de Nosso Lar. E já tá com gostinho de saudade, né? Vamos começar o capítulo 49. O que acontece? Já se passaram 8 anos que o André estava no umbral. Depois de mais um tempo, né, na recuperação, no hospital. Depois 1 ano de trabalho ativo, né? Então, vamos botar aí 10 anos. Já se passaram 10 anos. E pela primeira vez, o nosso amigo André Luiz vai poder visitar a família. Nesse momento, eu convido a vocês a não apenas ler, né? Eu escutar esse livro como uma história. Mais uma vez, eu convido a vocês a entrar de cabeça e coração aberto nesses ensinamentos de André. Porque esse livro inteiro, gente, foi ensinamentos para a nossa vida física e principalmente para a nossa vida espiritual, quando a gente desencarnar. E vamos nos colocar agora no lugar de André Luiz. Desencarnou tem 10 anos e pela primeira vez ele vai poder rever a família. Vamos entender o porquê demorou tanto tempo, né? Que a gente tem esses questionamentos, os porquês, né? Que a gente não entende o tempo de Deus. A gente só entende o nosso tempo. Tudo pra gente é pra ontem. A gente quer tudo pra ontem. E às vezes não acontece do nosso jeito e a gente não entende. Então eu acho que aqui, nesse momento, a gente vai conseguir compreender muita coisa. Então se coloque nesse momento no lugar de André Luiz. Imagina que você está desencarnado há 10 anos, morrendo de saudade da sua família e vai ter a primeira oportunidade de vê-los após esse tempo todo. Vamos lá. Regressando à casa. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguia adiante. Vocês lembram que nesse momento, por que André Luiz estava indo? Estava indo uma caravana levar a Dona Laura, que ia reencarnar, né? Se preparar todo esse momento de reencarnação. Vou esperar um minutinho, a ambulância está passando. Então, ela estava indo, né, para aquele momento de reencarnação. Então, estava indo uma caravana junto com Clarencio. E André Luiz foi convidado para estar junto e aproveitar visitar a casa da família. Nesse momento aqui, eles estavam se separando. Ó, a caravana vai seguir para a questão da reencarnação da Dona Laura. E você, André, pode ir daqui para sua casa visitar sua família, né? No momento eles estavam fazendo essa despedida. Clarencio abraçou-me e falou: você tem 1 semana a seu dispor. Passarei aqui diariamente para revê-lo. Atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação da nossa irmã. Se quiser ir a nosso lar, aproveitar a minha companhia. Passe bem, André. Nesse momento, o Clarencio está praticamente falando assim, ó, você tem uma semana para ver sua família. Se você não se sentir bem, se você vê alguma coisa lá que não te agrade, você volta que eu vou te acompanhar. Tá? Eu vou estar aqui todo dia. É praticamente isso, ó, gente. Porque o Clarencio, ele já sabia o que o André ia encontrar ali, né? Então ele não sabia qual seria a reação de André. André poderia se ficar perturbado ou ficar muito mal e querer voltar para o nosso lar. Então o Clarencio se colocou a dispor de todo dia estar ali para que caso ele quisesse voltar para o nosso lar, eles iriam junto. Último adeus a dedicada mãe de Lísias e me vi só, respirando o ar de outros tempos a longos haustos. Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente algumas ruas a caminho de casa. O coração batia descompensado, à medida que me aproximava do grande portão de entrada. O vento, como outrora, sussurrava carícias nos arvoredos do pequeno parque.
desabrochavam azaleias e rosas, saudando a luz primaveril. Em frente ao pórtico, ostentava-se garborosa a palmeira que, com Zélia, eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Gente, olha essa imagem, né? Vocês conseguem imaginar assim, vocês ali, olhando essa imagem, chegou em frente ao portão da casa dele, olhou o jardim e se deparou com a palmeira que eles plantaram, essa palmeira no primeiro aniversário de casamento. Então já deve ter sido assim uma primeira emoção, né? Dar de cara com esse símbolo da união deles. Ébrido de felicidade, avancei para o interior. Tudo, porém, denotava diferenças enormes. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? Olha só, começou já o alerta, André Luiz, né? A primeira decepção dele, porque ele já olhou e não reconheceu os móveis da casa. Já tinha alguma coisa de errado, né? André Luiz acendeu o primeiro alerta dele. E um grande retrato, com a esposa e os filhinhos formavam um gracioso grupo. Cadê? Aquele porta-retrato tradicional, né? Da família toda junta. Já não estava mais ali. Olha isso. Alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Comecei a cambalear de emoção. Dirigi-me à sala de jantar, onde vi filhinha mais nova, transformada em jovem casadora. Olha isso, gente. Já, né? André Luiz saiu de lá com a filha pequenininha, já se passou 10 anos. Então já era uma jovem casadora, já era uma né? Devia ter mais ou menos uns, o quê? Uns 18, 17, 16, 17 anos, porque já era uma adolescente, né? Naquela época eles casavam muito cedo, então ele fala que já era uma jovem casadora. E quase no mesmo instante vi Zélia, que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu um médico à primeira vista. André Luiz aqui já está tendo fortes emoções, né? Então vamos lá. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Gente, que decepção, né? Deve ser. Vocês imaginam você chegando na sua casa depois de 10 anos afastado da sua família, né? Tendo essa oportunidade de falar assim, gente, eu tô aqui, eu tô vivo. Matar a saudade, você grita o nome da pessoa com todas as forças, como ele falou, que com todas as forças do pulmão e como se nada tivesse acontecendo. Deve ser uma sensação muito estranha, muito decepcionante, né, pra gente quando faz uma demonstração dessa de carinho, de amor, de saudade e ninguém percebe, gente. Deve ser realmente... Vamos nos preparando, gente, porque isso realmente pode acontecer com a gente. Então a gente precisa, né, como eu tô falando, colocar esses ensinamentos aqui de verdade no nosso coração, pra gente se preparar para tudo, né? Compreendi a situação e calei-me, desapontado. Abracei minha companheira totalmente insensível à minha saudade imensa. Olha isso, gente. Abracei minha companheira com o carinho da minha saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que pude compreender de pronto. O interlocutor, baixando a voz, respondeu respeitoso. André Luiz estava abraçando a Zélia com aquela saudade imensa. A Zélia estava percebendo nada e Zélia estava conversando com o médico, né? Perguntando ao médico alguma coisa que ele não entendeu, porque ela falou baixinho, mas ele entendeu o que o médico respondeu. Aí ele respondeu assim: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada, em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto reclama absoluto repouso. Olha isso, doutor Ernesto. Quem seria aquele doutor Ernesto? Perguntou, né? André Luiz já se questionando. Olha, gente, perdia-me no mar de indagações quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa. Mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez.
Gente, a bomba agora, né, caiu no colo de André Luiz, né? Eu acho que nesse momento, nem sei o que a gente pensaria, porque olha a importância desse preparo nosso, né? Da gente entender que, gente, é difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar isso dentro da gente. A vida continua, passaram-se 10 anos. Continua para muita gente aí, né? Quantas pessoas que vocês conhecem que já ficaram viúvas e já casaram novamente, né? Então, quantos espíritos não se encontraram nessa situação aqui de André Luiz? E quantos de nós também não vamos passar por isso, né? Então, vamos entender, vamos nesse momento aqui realmente sentir, para que a gente possa começar a administrar esses tipos de sentimentos dentro da gente, né? Então, nesse momento, André Luiz descobriu, né? Ó, ele achou que esses 10 anos tudo estava da mesma forma. A esposa dele estava lá ainda chorando de saudade. As filhinhas ali também, né? Só pensando nele e tudo mais. Então, vamos lá. Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tanta violência. Outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Olha o questionamento de André nesse momento, gente. Foram 10 anos. Ele está falando, valeu a pena, né? Ele esperar tanto tempo para isso? Para se deparar com isso? Vocês entendem agora por que em nenhum momento a espiritualidade ajudou ou permitiu que André Luiz fosse visitar a família antes? Vocês imaginam antes, né? André Luiz ainda não tinha se restabelecido emocionalmente a ponto de conseguir administrar uma situação dessa, né? Corri ao meu quarto. Olha a situação, gente, que está acontecendo com o André. Corri ao meu quarto, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessados em lhe agravar os padecimentos. André Luiz, gente, muito apegado à família, ele não pensou em nenhum momento que a vida da Zélia, das filhas, iria continuar, né? Poderia conhecer uma outra pessoa. Como a gente leu, lembra uns capítulos anteriores, falando sobre aqueles encontros, aqueles reencontros, né? De almas para poder ajudar a continuar a jornada, né? Muita gente se casa, se une para um relacionamento de ajuda, né? Talvez se a Zélia não tivesse encontrado uma outra pessoa para ajudar ela a caminhar, para ajudar ela a criar as filhinhas que eram muito novinhas, como será que ela estaria hoje? Em que situação estaria essa família, né? Gente, dá até para respirar fundo, né? Vamos lá. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Que lindo, né, gente? Olha isso. André Luiz, no primeiro momento, ele pensou, teve aquele impulso de odiar aquele homem que para ele era um invasor, era um cara que roubou a esposa dele, roubou as filhas dele, roubou a casa dele, intruso. Era um intruso. Mas, graças a Deus, André Luiz mudou, ele evoluiu, ele já não era mais aquele mesmo homem, né? Ele falou assim, eu tive os ímpetos de odiar o intruso com todas as minhas forças, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Cara, espero muito que chegue ao nosso momento assim, né, da gente ter esse entendimento. Verifiquei
que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente. Olha que lindo, gente. André Luiz, naquele momento, né, ele teve aquele primeiro sentimento, né, mas rapidamente ele se falou, calma, se reequilibrou, analisou a situação e falou, cara, não, cadê, né, os ensinamentos, né, do amor fraternal, de sermos todos irmãos? Vocês entendem agora? Porque somos todos irmãos. O amor é um amor fraternal, universal. Porque o amor entre o homem e a mulher, né, marido e mulher, ele é um amor muito carne, né, muito aqui do mundo. Então, quando a gente ama fraternalmente, quando a gente tem esse amor aqui, né, que Jesus nos ensina, é um amor diferente. É um amor que deixa a pessoa ir para ver a pessoa feliz, né? Não é aquele amor que quer prender de posse, né? Não é esse tipo de amor. E André Luiz, ao mesmo tempo que teve esse momento de rompante, de querer odiar o cara, entendeu a situação, entendeu que aquele cara era o cara que estava ajudando a criar as filhinhas dele, estava ajudando a dona Laura a viver. Porque naquela época, gente, as mulheres não trabalhavam, não é igual hoje em dia, não, sabe? Ela precisava de uma pessoa para ajudar ela, tá? E André Luiz já teve o instinto de querer ajudar, ó. Ele percebeu que ele estava sendo aqui, né? Como a gente fala? Obsediado pelos esses irmãos aqui, ó, querendo praticar o mal com ele. Ele falou, ele queria ajudar, mas no primeiro momento ali ele não conseguiu auxiliar imediatamente, mas vamos ver que ele vai tentar. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. Depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhinhas conversando. Administrar os sentimentos, né, gente? O equilíbrio, né? Você vê aqui que ele sentou, ele tava ali. Ah, é porque ele evoluiu, ele melhorou, ele, né, aprendeu as coisas que ele não vai sentir? Não, gente. Ele vai sentir, ele vai ficar triste, com certeza, isso é normal. Mas o que ele vai fazer através desse sentimento? Se ele vai deixar esse sentimento de tristeza, né? Como fazer morada no coração dele, já é outros 500. Se daí ele vai deixar esse sentimento dentro dele ruim ter força, criar raízes, né? Alimentar outros sentimentos, já é outro 500, gente. Tá? A gente pode sim ficar triste, ficar magoado naquele primeiro momento, mas depois chorou, ficou triste, decepcionado, respirou, pensou, como ele falou aqui, ó, depois de algumas horas de amarga observação e meditação, gente, oração. Ele observou aquilo tudo, muito triste, né, muito amargurado, orou, pensou, meditou, fez aquele, né, a importância, gente, de a gente ter esse reequilíbrio da meditação, da oração, tá? Voltei cambaleante para a sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. Não acabou aí, gente. Olha isso. Por isso que André Luiz estava sendo muito bem preparado, gente. Tá vendo porque a gente tem que entender o tempo de Deus? E continua. Vamos lá. A mais velha casara-se e tinha ao colo um filhinho. Olha isso, gente. Já tinha um neto. André Luiz já tinha neto. Aí André pensou, e meu filho? Onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita, não só para colher notícias do doutor Ernesto, como também porque hoje singulares saudades do papai me atormentavam o coração. Olha que interessante, gente.
Desde cedo, não sei porquê, que penso tanto nele. Isso já aconteceu com vocês, não? Assim, de um dia acordar e pensar muito naquele teu ente que já partiu, né? Que desencarnou. Olha isso. Né? Justamente no dia que a André Luiz está ali, ela teve esse pensamento. Vocês não estão entendendo, gente, essa questão? Não é coincidência, não é, não, gente. Realmente, ela tá ali já, sem saber, ela tá sentindo a presença dele. Sabendo, ela tá em um instinto, o espírito tá ali, ó. Desde cedo, não sei porquê, tô pensando tanto nele, é uma coisa que não sei bem definir. Não terminou, lágrimas abundantes brotavam-lhe nos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora essa, era o que nos faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadíssimo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. Modifiquei o aspecto das minhas próprias paredes e você não pode ajudar nisso? Gente, olha, imagina André escutando isso, né? A filhinha ali falando que estava se pensando muito no pai, saudade, e toma uma bronca da mãe, né? Falou, para de falar dele que já morreu, ele já morreu. Já tirei tudo que lembrasse ele aqui, já casei de novo e vai magoar o seu padrasto. E para com isso, não é possível. Eu tô com a minha preocupação, com a minha cabeça cheia e você tá falando disso. Imagina, André, escutando isso. Vamos lá. A filha mais jovem interveio acrescentando: desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cachola. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo do absurdo. Gente, quantas famílias não estão aí falando sobre isso? E tá lá seu ente querido lá fazendo uma visita, morrendo de saudade, escutar essas palavras. É muito triste. Então, gente, vamos se preparar, porque ninguém tá livre disso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, tá? Vocês lembram daquele filme Ghost? Ele tentando fazer as coisas e a pessoa lá... deve ser angustiante, deve ser muito, muito triste, né? Escutar as pessoas falar algumas coisas e falar, meu Deus, eu tô aqui, eu tô escutando, né? A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade: não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudade de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão não andaria, mamãe, e praticar por aí tantas loucuras. Olha isso. Nesse momento, ele não estava perguntando, André Luiz, cadê o filho? Olha aí. O filho se debandeou para um lado não muito bom, né, gente? Vocês estão vendo aqui, né? Ela tá falando aqui, se o pai dela tivesse vivo, o filho não estaria pelo caminho errado, fazendo coisas erradas por aí. Ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me, aí André, né, gente? Aproximei-me da filha chorosa, estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sobre a afeição de pensamentos confortadores. Gente, eu acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes você está numa tristeza, uma saudade, né? Às vezes de um ente querido, você ele começa a chorar.
E um certo momento desse choro, você começa aquele choro ir acalmando, né? Você ir conseguindo respirar, você consegue reequilibrar seus pensamentos. Muitas das vezes é o nosso ente querido ali, ó, nos abraçando, sabe? Às vezes não pode estar aqui do nosso lado, né? Mas está lá no plano espiritual emanando pensamento, né? Se conectando através do pensamento, fazendo que você se console, fazendo que você tenha esperança de um reencontro, tá? Emanando todo o amor, todo o carinho. Esse momento aqui é o que está acontecendo. André Luiz, ele falou, ela não escutou com o ouvido, mas ela escutou com o sentimento. Na cabeça dela, ela foi administrando aquele sentimento de consolação e ela foi acalmando. Afinal, via-me em face de singular conjuntura. Compreendi agora o motivo pelo qual os meus verdadeiros amigos haviam procrastinado tanto o meu retorno ao lar terreno. André Luiz entendeu por que não deixaram ele ir logo, né? Porque a espiritualidade sabia o que ele ia encontrar. Sabia o quão difícil seria esse momento. Essa provação de que realmente ele entendeu o amor fraternal. Né? Angústias e decepções sucediam-se de tropel. Minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Gente. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além-túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Olha essa revelação de André. Vocês lembram, né, que André Luiz sofreu 8 anos no umbral, coisas terríveis. Foram momentos terríveis de André Luiz no umbral. Ele está revelando aqui pra gente que nem aqueles longos anos de sofrimento, de vidas além túmulo, me haviam proporcionado lágrimas tão amargas, gente, porque realmente, né, você chegar no momento lá na sua casa, no seu antigo lar, e eles estarem, morreu, virou, acabou, não existe mais nada. Como deve ser, né, esse sentimento para um marido, para uma esposa, para uma mãe, para um pai, para um avô, para um filho que volta para rever os pais e os pais acham que ele não existe mais, acabou. Fala como se fosse um objeto, quebrou, jogou fora e acabou. Depois compra-se outro, bota no lugar e, né? Vai ser, gente, realmente muito triste. Chegou a noite e voltou o dia, encontrando-me na mesma situação de perplexidade a ouvir conceitos e a compreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito. Olha como Clarencio era, né, gente? Ele já sabia, então ele falou assim, todo dia eu vou te encontrar aqui, André. Se você quiser voltar, eu tô aqui para ir contigo. Então, de tardinha, Clarencio passou, oferecendo o cordial da sua palavra amiga e reta. Sua palavra amiga e reta, gente. Ou seja, ele sempre seria amoroso com André, porém firme, reto, sem rodeios. Ele ia falar o certo para ele ali, mas com amor, tá? Para ter, a gente já falou, pra gente ser firme, a gente pode ser firme e ser amoroso, tá? Para ser firme não precisa ofender, magoar, né? Impor nada, não. A gente pode ser firme e amoroso e caridoso e amigo, tá? Como ele falou aqui. Percebendo o meu abatimento, disse solícito:
compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. O que ele quis dizer, gente? Vamos reler para a gente entender, né, com o coração o que ele quis falar, né? Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Eu falo assim, olha, eu entendo, tá, sua tristeza, suas lágrimas, e sou grato por estar aqui com você nesse momento, porque nesse momento eu tô vendo aqui que você tá compreendendo, sabe, aquele sentimento fraternal, os ensinamentos de Deus, que somos toda uma família universal, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo como a si mesmo. O próximo é o Ernesto, é a Zélia, é a filhinha mais nova, né? Olhar aquele amor como um amor fraternal, um amor de uma família universal. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Uma hora eu estou com você como marido e mulher, uma hora eu vou estar com você como filho e mãe, uma hora eu vou estar com você como dois irmãos, como amigos, né? É entender a eternidade, né, como um todo. Então ele fala aqui, não tem diretrizes novas. Ele não vou aqui te falar, olha, vou te dar uma ideia, né, vou te dar um caminho para você fazer para parar de sentir isso. Aí ele falou, não, André, eu não tenho diretrizes novas para você. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos opera sempre. Opera sempre, trabalha sempre, meu irmão. Faz alguma coisa sempre, tá? Quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Vai ter recompensa, gente. Trabalha pelo bem do próximo, pelo bem dessas pessoas aí, desses seus irmãos. Lá na frente você vai ter a felicidade, vai ter a compreensão de tudo. Olha que conselho lindo, gente. Agradeci, sensibilizado, e pedi que não me desamparasse com o necessário auxílio. André Luiz estava foi humilde, né? Ele falou assim, olha, ele agradeceu, sensibilizado, o carinho, né? O apoio, e pediu, olha, não me abandona não, tá? Não me desampara com esse auxílio, porque o negócio tá difícil e eu preciso. Clarence sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente, só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refletir com mais serenidade. Olha isso. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho. Gente, só mesmo ali, ó. No testemunho, na hora do vamos ver, que a gente vai começar aqui, ó. Comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refletir com mais serenidade. Só naquela hora que ele teve que provar o testemunho para ele entender realmente que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só nessa hora mesmo, do vamos ver. Ele estava entendendo ali o real significado disso. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar novo casório? Olha isso. André Luiz nesse momento fez o quê?
se colocou no lugar de Zélia. É isso que a gente tem que fazer em muitas situações da nossa vida, sabe? Se colocar no lugar daquele outro que às vezes toma uma atitude que a gente gosta de recriminar, de apontar. A gente não sabe o que a pessoa tá passando. Não sabe. A gente julga saber, né? A gente não sabe quais são as dificuldades que ela tá enfrentando. O porquê dela tomar aquela decisão. E principalmente, a gente não sabe se nós estivéssemos naquele lugar, com aquela situação, qual seria a nossa atitude. Se seria igual ou diferente daquela pessoa. Então, nesse momento, André Luiz refletiu o quê? Por que eu vou ter raiva deles? Por que eu não vou ajudar? Por que eu tenho que alimentar esse sentimento? Se fosse eu a ficar viúvo cedo, com filhinhas pequenas, como que eu ia fazer para administrar isso? Eu não iria ter uma desculpa? Não, eu preciso casar para poder a minha futura esposa tomar conta da minha filhinha pequenininha. Eu não tenho condições, eu tenho que trabalhar, não tem como. E se eu ficar sozinho, eu vou entrar numa depressão, daqui a pouco eu tô doente e eu também vou desencarnar e minhas filhas vão ficar sozinhas. Eu não tô aguentando, não suporto a solidão e tudo mais. Qual atitude a gente teria? André Luiz, nesse momento, ele se colocou no lugar do outro. Houve a empatia, né? O amor fraternal. Ele falou, não, cara, se fosse eu não posso ter esse tipo de sentimento, que poderia ser eu. E o pobre enfermo? Como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Já pensou? Ele preferia o quê? Olha o amor, o amor egoísta. Eu preferia que ela não casasse novamente e estivesse passando dificuldade, batendo na porta de um, de outro, pedir alimento para poder alimentar minhas filhas. Minhas filhas não têm uma roupa para vestir, doentes sem poder ter um remédio. Mas pelo menos ela era minha esposa e minhas filhas, não ia ter ninguém lá. Os móveis iam estar velhos, caindo nos pedaços, mas é meu. Que amor é esse? Né? Vamos refletir. Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar contra o egoísmo feroz. Olha isso. André Luiz nesse momento começou o quê? Eu preciso lutar contra esse sentimento, esse egoísmo feroz dentro de mim. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Minha família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmeras de retificação e estendia-se agora à comunidade universal. Olha que transformação de André, gente. O quanto que realmente ele compreendeu a essência dos ensinamentos cristãos, gente, de verdade. De verdade, ele absorveu de verdade. Olha isso que ele está falando. Hoje a família dele não era só aquele pessoal da terra, da família da terra, né? A esposa e os 3 filhinhos, não. Hoje ele entendia que a família dele é a família universal. É todos aqueles que estão lá na câmara de retificação precisando da ajuda dele. É todos aqueles espíritos em geral, né? Dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abriga no coração. Olha assim, dominado de novos pensamentos, senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração. Feridas benéficas, por quê? Que fez ele enxergar, gente. Ele estava vivendo uma ilusão, né? André Luiz, ele vivia naquela ilusão de que quando, eu tô aqui, estou desencarnado, estou aprendendo, estou evoluindo, minha família tá lá vivendo aos trancos e barrancos, mas tá lá esperando, né? Mas está tudo certinho do jeito que eu deixei, aquele amor egoísta. Ele fez que aprendeu que dessa ferida, né, brotou, né, do coração um amor verdadeiro, que é um amor que não é egoísta, um amor de Jesus.
Muito obrigada a todos e até a próxima, o último capítulo, né? Vai deixar a gente com gostinho de saudade e muita gratidão por tudo aquilo que André nos ensinou. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.